A floresta, os rios, é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, pra mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Produzindo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. Só fala também. E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no coco, vai estar no rio. Eu tá ali, eu acho. O cara vai estar ali, não. Vai. A Associação do Rio Bonito, eles dizem que querem sua terra. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não. E para falar um pouco mais de como foi produzido este documentário, eu vou conversar com ela, a protagonista, Neidinha Bandeira, ela que também é indigenista. Neidinha, conta pra gente como é que foi assim, você interagir com toda a equipe, né? Pessoas que vieram de fora para também dar esse apoio na produção desse documentário e a tua surpresa de ser protagonista, né, desse lindo trabalho realizado aqui em Rondônia. Então, um dia chegou aqui em casa para conversar comigo o Alex Pritz, que é o diretor do filme. E ele disse, olha, eu li sua história nos jornais, tudo sobre você, e eu quero fazer um documentário sobre a sua vida e os Uruê-Uauau. E primeiro que eu fiquei muito surpresa, né? Tu recebe uma equipe estrangeira dizendo que quer filmar sobre tua vida, é uma coisa que tu não espera. E aí eu disse, ok, mas eu só aceito fazer esse documentário se for a partir do olhar dos povos indígenas, os indígenas filmando, e para isso precisa que tenha curso para eles para fazer cinema, e que eles ganhem as filmadoras, e que também tem o olhar do invasor da terra indígena, porque parte da minha vida é fazendo a proteção da terra indígena, né, e nessa luta. E eu queria que mostrasse também o olhar do invasor, sem essa coisa de demonizar ninguém. E aí foi como começou, né, essa filmagem. Eles ficaram durante 3 anos, o tempo todo, um verdadeiro, sabe, Big Brother dentro de casa, onde eu ia, E foram momentos muito importantes. E está na lista, né, nessa lista dos 15 melhores, essa, para mim, ainda não caiu a ficha. Para mim é super legal, mas o melhor mesmo para mim de tudo isso é que esse filme, esse documentário, está levando para o povo indígena Uruê-Uauau a oportunidade de ter um grande centro que a gente está construindo, um centro para aprender a fazer cinema, fazer vídeo, os próprios indígenas, né, e que a gente deve inaugurar lá para fevereiro, março. Isso foi quase 3 anos, né? 3 anos. 3 anos e 2 meses. É. E nesse perrengue mesmo, como você falou, é ter essa experiência de conviver com pessoas que você estava conhecendo ali, propriamente dito, na sua casa, né? E como é que foi também a questão do povo indígena poder ter essa aceitação e
participar desse documentário. Como é que foi a questão, assim, logo no começo eles aceitaram, assim, tiveram um pouco de receio? Como é que foi trabalhar isso com eles? E isso foi bem legal, porque eu tinha dito para o Alex que eu queria que os indígenas fizessem as filmagens, que fossem eles que filmassem. E quando fomos para a aldeia para conversar com os Urueuauau, né, eles disseram, olha, a gente topa porque a Neidinha está a vida inteira dela com a gente, mas a gente quer filmar, a gente quer fazer as filmagens. E nós queremos aprender como é que faz e queremos as máquinas, as filmadoras. A mesma coisa que eu tinha dito, parecia que a gente tinha combinado, mas a gente não tinha combinado nada, né? Eles que decidiram, eles que pediram. E aí conviver com toda uma equipe, né? Porque a equipe era composta pelo pessoal dos Estados Unidos, por gente daqui, tinha o Gabriel Uchida, que era daqui, que filmava, os indígenas, o Tanganho, o Bitaté, a Jubi, a Chay Suruí, então que estavam fazendo as filmagens também, a Chay Suruí é a produtora. E é ficar te seguindo, gente. Vocês não têm noção, não tem noção. É te seguir o dia inteiro, de noite. Tu acorda, os caras estão lá te filmando. A gente participou de todos os momentos do filme, inclusive da escolha o que era que ia entrar no filme, qual era as imagens que a gente queria. A gente participou da escolha da música, que era muito importante. A música é muito bonita, né? E os indígenas fazendo... Era plena pandemia, porque esse filme começa em 2018, vai até março de 2022. E os indígenas tinham fechado todas as aldeias, junto com a Canidé, a gente mandou fazer placa, tudo. A gente tinha fechado as aldeias para ninguém entrar por conta do Covid. Então, eles deram aula online, ensinando como filmar, levaram as filmadoras todas, era muito engraçado, porque eles levaram até... A gente tinha colocado o portão nas aldeias, né? Então, eles entregavam as máquinas filmadoras ali no portão e os indígenas, e os Urueu, o Bitaté e o Tanganho, pegavam e daquelas imagens lindas, maravilhosas, todas dentro das aldeias, tudo feito pelos indígenas. É fantástico, porque é um filme que tu divide, né, a produção, as filmagens entre os povos indígenas e o não indígena, né? Porque toda a parte feita com os invasores foi feita pelo Alex, o Will e o Gabriel, né, que foi feito fora. Agora, muito além desse documentário, Neidinha, houve também uma troca de conhecimento assim, imensurável, né, entre os povos. O pessoal que vieram de fora também aprenderam muito com o pessoal daqui de Rondônia, né? Com a aldeia em si. Aprenderam, inclusive, português, porque o Alex não falava português. E a gente ficou ensinando português para eles. Era muito engraçado, porque quando a gente ia para a aldeia, né, eu ia cantando para que ele aprendesse português, né? Então eu cantava e ele ia aprendendo através da música, porque quando ele chegou ele sabia bem um pouquinho português. E eu falei, Alex, tu tem que aprender português, então eu vou cantar um bocado, e eu adoro MPB, né? Eu vou cantar um bocado de música e tu vai aprendendo, tu vai cantando comigo e eu vou te explicando. Então teve essa troca. Ele me ensinava também umas músicas em inglês. Eu, cabeça dura, aprendi pouca coisa do inglês. Mas foi uma troca interessante, porque foi uma troca cultural interessante, porque, na verdade, é uma troca de 3 culturas, né? Na verdade, eu digo de 4 culturas, porque eles têm toda a cultura do povo Urueuauau, que são os Jupaú,
Aí tu tem a cultura do invasor, porque embora a gente ache que é a mesma coisa, não é. É outra cultura, outra forma de pensar, outra forma de ver o mundo. E tem a cultura do rondonense, né? Que é eu aqui falando, né, da pessoa amazônida, né, que falando de toda a situação da Amazônia, contando, porque não é só uma questão de que está tudo centrado na história dos Urueuauau, dos Jupaú e dos invasores, não. Essa é uma história de como a Amazônia ela é colonizada, sabe? Como é que se deu a colonização na Amazônia? E sabe que uma coisa muito interessante que viajando com eles, depois que se lançou o documentário, e aí a gente está em 130 países e andando, é que eu vi que nos outros países a cultura, né, o que acontece aqui em Rondônia, acontece nos outros países. Né? Então, a pressão sobre os pequenos, o conflito por terra, o conflito pelos recursos naturais, sabe? A pressão, porque a gente vivia o quê? A gente vivia, era um momento 2018 a 2022 de um governo que oprimia os povos indígenas, de um governo que dizia que não ia mais demarcar nenhuma terra indígena, de um governo que dizia que ia diminuir. E aí tudo isso fazia com que passava um recado para a população em geral de que podia invadir o território indígena porque eles iam ganhar a terra. Era isso, e você sente muito isso ouvindo os invasores, né? Eles tinham certeza absoluta que aquele governo ia entregar a terra indígena para eles. E isso acabava que a ameaça sobre nossas vidas era muito grande, né? Então a gente sofria ameaça de morte o tempo todo. Tanto é que durante o filme você vai ver que tem o assassinato do Ari Urueuauau. Então ele é assassinado aí o filme mostra, sabe, o assassinato dele, todo. Eu não vou contar o filme todo, que as pessoas têm que assistir. Sim. Né? Mas traz, né, e era o que acontecia na Amazônia. Os guardiões da floresta estavam sendo assassinados. Né? Eu recebi ameaça de morte, sabe, o tempo todo. Então o filme traz essas coisas, que é um período de muita opressão, sabe, muito difícil. E nesses momentos difíceis, né, vividos ali também, que foi retratado no documentário, como é que você visualiza hoje toda essa história agora expandindo, vamos se dizer, para o mundo inteiro agora? Então, eu vejo assim que o mundo está conhecendo a Amazônia mais de perto, né? Porque geralmente o filme ou tem muita tendência de ser aquela coisa bem idílica, né, bem sonhadora, ou aquela coisa de um contra o outro, e tu não tem o pé no chão da Amazônia real, né? O filme traz essa Amazônia real, sabe? Essa ocupação, essa colonização, como que se dá, como, né? E as pessoas, porque uma coisa que a gente percebeu com o filme, que para nós foi muito louco, que o próprio brasileiro não conhece a Amazônia. Quando a gente lançou o filme no cinema em São Paulo e no Rio, né, e depois em 40 cidades brasileiras, as pessoas não conhecem, as pessoas saíram de lá dizendo, gente, eu não sabia que isso acontecia. Né, porque para elas é muito distante, tu fala de desmatamento na Amazônia, mas para ela é muito distante, aquela coisa, o desmatamento, o cara... E ali quando se depara com quem sofre toda a opressão, sabe? Quando tu vê a história a partir que os protagonistas são os que sofrem, né? Que tu tem uma narrativa a partir do olhar de quem está no local, e isso muda o olhar sobre a Amazônia,
sabe? Mas muda o olhar também sobre as políticas públicas, que isso é uma coisa muito importante, né? E a gente pensando agora, por exemplo, a gente está no novo governo que o discurso que esse novo governo assumiu com um discurso ambientalista, né? Tu tinha um governo que tinha um discurso anti-indígena e anti-meio ambiente. Agora tu tá 6 de janeiro, né, dia de Reis, com um governo que está assumindo com um discurso ambientalista, um discurso a favor dos povos indígenas, criando o Ministério dos Povos Indígenas, com Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, né, Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas. Então é um momento diferente. Agora, isso significa que mudou, que a gente não tem mais pressão dentro do território? Não, a gente tem sim, sabe? Então eu quero ver no final dos 4 anos como que a gente vai estar, sabe? As ameaças à vida da gente acabaram? Não, não acabaram. Então a gente espera muito que o que aparece no filme O Território, ao final, que a gente possa em 2026 dizer mesmo assim, olha gente, a gente está com o território protegido. Né, que as pessoas sempre me perguntam assim, Neidinha, a gente assistiu o filme maravilhoso, quando é que vem a segunda parte do filme? Eu digo, gente, a gente acabou de lançar o filme, vocês já estão cobrando a segunda parte do filme. É muito engraçado. Mais uns 3 ou 4 anos de produção, porque é uma mega produção, né, Sim. Neidinha? E diante de tudo isso, né, que engloba vários fatores, como você bem colocou aqui, e agora numa grande premiação mundial, como é que está a tua expectativa, junto com toda a equipe também que participou do documentário? Como é que está a vida de vocês de agora em diante, assim, né, que tudo veio à tona, muita correria, né, daqui a pouco você vai viajar para os Estados Unidos, não é isso? E tá essa correria mesmo dia a dia com você, junto com o pessoal. Eu digo que a vida teve, assim, uma reviravolta, né? Primeiro, assim, eu sempre atuei na defesa, sempre fui ameaçada, sempre... Né, a vida inteira estava lá, na minha vidinha de ativista dos direitos humanos e meio ambiente. Aí, de repente, tu se torna conhecida, né? Ganhei o prêmio Inspiração, né? Me vi lá, gente, estou ganhando um prêmio por minha luta, de 40 anos de luta, essas coisas todas. E é muito louco que quando eu estava... O filme foi lançado no Central Park, em Nova York. E depois foi para o cinema em Nova York. E eu estava passando na rua e sou parada por um casal assim que... Nossa, você, eu assisti o filme e tal. Eu tomei um susto, que eu digo, gente do céu, eu de mera desconhecida agora virei uma pessoa conhecida. Então... A mesma coisa o Tanganho, a Chay, se bem que a Chay já era famosa lá por causa da ONU, né? Mas eu, o Tanganho e o Bita, a gente ficou, gente... É um mundo completamente novo para nós, né? E como a gente teve que viajar muito para mostrar o filme, para falar com as pessoas, tudo, a gente aprendeu... Isso o filme mostrou muito para a gente, que os outros países, as pessoas sofrem igual a gente, sabe? Tem o mesmo sofrimento, a mesma luta, a mesma dor. E que esse filme está ajudando também fora do Brasil. E uma coisa muito importante que eu digo para Rondônia, a projeção que esse filme ganhou, esse filme já tem 30 prêmios. Eu acho que tem mais até, porque eu nem conto. Mas a projeção que esse filme ganhou, o fato de estar na pré-lista do Oscar, isso abre um caminho para a produção cultural de Rondônia, né, que os produtores culturais têm que aproveitar. Né? Sim, é verdade. E que eu espero que o governo brasileiro e o governo de Rondônia, né, a Funcultural, tudo valorize, né? Que a gente não seja só valorizado pelo estrangeiro, porque no Brasil tem muito isso, né? Tu faz um sucesso enorme no estrangeiro,
aí dentro da tua própria terra tu não tem esse reconhecimento. Eu espero que sirva para reconhecer as produções rondonenses, né? Porque são produtores rondonenses, são filmadores de Rondônia, os indígenas são indígenas de Rondônia, que fizeram a filmagem, que estão na produção. Então, que isso sirva para valorizar a cultura local, né, a cultura brasileira, mas que sirva principalmente para a gente ter políticas públicas de proteção ambiental e dos direitos humanos muito melhores no Brasil, sabe? Eu espero muito disso. É muito doído para a gente, com o recurso do filme e para a gente cobrar justiça para o assassinato do Ari, a gente pagou ao Mundano, que é um dos grandes pintores do Brasil, para pintar uma parede de um prédio inteiro em São Paulo com a imagem do Ari. Então, tu vai na Sé, na Praça da Sé, e tem um prédio enorme que de cima a baixo é a imagem do Ari com o nome de vários outros indígenas e não indígenas que foram assassinados nessa luta pelo meio ambiente e pelos direitos humanos. Que é uma denúncia que a gente, então, quem está em São Paulo consegue ver, né? Então, eu espero que o filme sirva para isso. Eu acho que já está servindo, mas também para aquilo que eu te falei antes, né? A gente está fazendo construindo esse grande espaço dentro da terra indígena Uruauau, que vai servir para ensinar cinema e vídeo para povos indígenas e não indígenas que queiram participar desses cursos de formação. Vai ter ilha de edição, vai ter máquinas filmadoras, vai ter profissionais de primeira categoria, sabe, bons mesmo, ensinando fazer cinema. Como é que tu pode fazer cinema, né? Um cinema local de qualidade. Olha, maravilha, muitas coisas boas. Neidinha, para finalizar a nossa entrevista, eu vou te lançar aqui um desafio. Uma palavra que você pode descrever o documentário Território e o porquê desta palavra. Eu acho que proteção. Porque o filme O Território trata de proteção. Né? Trata de proteger os direitos humanos e proteger os direitos da natureza. Né? A gente está protegendo os direitos e a cultura indígena, mas também os direitos e a cultura do não indígena, mas também a gente está protegendo os animais, está protegendo a floresta, né? Está protegendo os rios. Então, para mim, proteção é a palavra que simboliza todo o filme O Território. Ele está voltado para isso, para proteger a natureza e as pessoas e os direitos. Eu acho que seria proteção e respeito. Essas duas palavras seriam o símbolo do filme O Território. E que essa proteção e esse respeito venha assim, não somente ser reconhecido mundialmente, mas também executado, porque a Amazônia merece, né, Neidinha? Merece. Eu quero te agradecer por ter recebido a nossa equipe de reportagem aqui na sua casa. A gente sabe que você está na correria, como eu já havia dito antes, daqui a pouco a Neidinha vai viajar. E nós, rondonienses, com certeza a Amazônia inteira, o Brasil inteiro, está na expectativa, junto com você e toda a equipe que participou da produção desse documentário, para que esse prêmio venha a ser na primeira colocação. Vamos já ser positivos, né? Porque independente também da colocação, Neidinha, eu acredito que avançou muito, né? O reconhecimento, o conhecimento em si da cultura, da valorização principalmente, expandiu de uma forma extraordinária. Esperamos aí que venha se expandir cada vez mais. Gente, é Rondônia. Vocês já imaginaram? É nós no ponto mais alto.
A floresta, os rios é a nossa casa, onde a gente se mantém. Porque o Uruê-Uauau é como se fosse uma barreira. Tudo desmatado. Ela é, pra mim, no meu ponto de vista, o coração, não do Brasil, mas sim do planeta em geral. O sonho brasileiro de quem está vivendo aqui é ter seu pedacinho de terra para poder trabalhar, né? Tirar ali o seu sustento. Produzindo alguma coisa, plantando para fazer nosso Brasil para frente. Eu mesmo falo, eu nunca vi nada de índio. Fala, ninguém nunca viu, não. Só fala, né? E o que eu fico revoltado é que a gente ainda é considerado bandido, pessoas que atrapalham o país, entendeu? Desce no coco, vai estar no rio. Eu tô ali, eu acho. O cara vai estar ali, não. Vai. A Associação do Rio Bonito dizem que querem sua terra. Mas, no meu ponto de vista, eu acho que eles querem mais do que a terra. Eles querem acabar com o povo indígena, acabar com os isolados. A gente não vai permitir que aconteça, não.